num vale tranquilo, cercado por montanhas imponentes, 3 vidas, cada uma em seu próprio caminho. Estavam prestes a se cruzar. Mal sabiam eles que o destino os uniria numa jornada extraordinária de fé, superação e esperança. Conheçam Lucas, um jovem músico, cheio de sonhos e talento. Para quem via de fora, ele tinha tudo, mas por dentro vivia aprisionado por algo invisível e aterrorizante. No meio de uma risada no palco ou cercado de amigos, seu coração disparava sem aviso. O ar lhe faltava, as mãos tremiam, e um medo avassalador, um medo que não se pode nomear, o consumia por completo. A música, que antes era sua voz, sua alma, tornou-se silêncio. Cada nota parecia um gatilho para o pânico que o espreitava. Agora conheçam Raquel, uma enfermeira dedicada cujo trabalho era cuidar dos outros. Ela passava seus dias e noites cercada por pessoas, mas uma solidão profunda a acompanhava. Nos corredores frios do hospital, durante os plantões da madrugada, ela era a imagem da competência e da calma. Mas, quando ninguém via, ela se escondia para chorar, liberando lágrimas que teimavam em cair, sem entender a origem da sua angústia. Por que esse medo? Ela se perguntava em sussurros, se eu nem sei do que. O peso de cuidar de todos enquanto se sentia desamparada era esmagador. E lá no alto da colina, na pequena igreja, que era um farol para a comunidade, estava o pastor Samuel, um homem de fé inabalável, mas que também carregava suas próprias dores silenciosas. Ele via a ansiedade nos olhos de muitos na sua congregação e, mais dolorosamente, via o reflexo do mesmo medo nos olhos de sua própria filha. Em suas orações mais íntimas, ele não pedia o fim dos problemas, mas buscava em Deus a sabedoria e as palavras certas para acalmar os corações cansados e aflitos que o procuravam. Senhor, ele orava com a voz serena, ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando o medo gritar mais alto que a esperança. 3 pessoas, 3 dores diferentes, mas unidas por um inimigo comum, o medo. Eles ainda não sabiam, mas suas histórias estavam prestes a se entrelaçar, mostrando que mesmo nos vales mais escuros, a luz sempre encontra uma forma de entrar, até que numa noite particularmente escura, o desespero de Lucas atingiu seu ápice. Não era só um aperto no peito, era uma explosão. Seu coração batia tão forte e descontrolado que ele acreditou que iria parar. O ar não entrava em seus pulmões. Ele caiu de joelhos na calçada, sem fôlego, com a certeza aterrorizante de que aquele era o seu fim. Foi nesse exato momento que Raquel, saindo de mais um plantão exaustivo, viu a cena. Seu instinto de enfermeira e sua empatia falaram mais alto. Ela correu até ele. Ei, olhe para mim. Respira fundo. Você não está sozinho, ela disse, com uma firmeza que nem sabia que tinha. E foi assim, à beira de um rio de desespero, que 2 almas feridas se encontraram pela primeira vez, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas conseguiu balbuciar. É como se eu fosse morrer.
e ninguém entende o que eu sinto. Raquel se ajoelhou ao lado dele e, com a voz embargada pela própria memória da dor, respondeu: Eu entendo, eu já estive aí. O corpo grita o que a alma não consegue dizer em palavras. Naquele momento, uma conexão instantânea se formou. Não eram mais dois estranhos, eram dois sobreviventes. Nos dias que se seguira, a conversa com Lucas ecoou na mente de Raquel. Ela percebeu que apenas os remédios e o autocontrole não eram suficientes. Faltava algo, faltava paz. Impulsionada por uma necessidade que vinha do fundo da alma, ela decidiu buscar algo a mais. Lembrou-se da pequena igreja na colina e do pastor de quem todos falavam tão bem. Com o coração hesitante, ela subiu os degraus e encontrou o pastor Samuel. Ele a recebeu com um olhar gentil e como se soubesse exatamente o que ela precisava ouvir. Abriu sua Bíblia e leu as palavras do Salmo 34. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aquela palavra não foi uma cura mágica e instantânea, mas foi algo ainda mais poderoso. Plantou uma semente de esperança no coração cansado de Raquel. E a esperança, meus amigos, é a semente de todos os milagres. Percebendo a conexão entre as dores, o pastor Samuel teve uma ideia. Ele apresentou Raquel a Lucas. E ali estavam eles, 3 corações, 3 feridas distintas, mas agora unidos por um mesmo propósito: encontrar uma maneira de enfrentar o medo através da fé. Eles começaram a se encontrar regularmente. Nas conversas, o pastor Samuel compartilhava sua sabedoria. Até os maiores heróis da Bíblia sentiram medo. Ele explicou com sua voz firme e tranquilizadora. Pensem em Elias fugindo para o deserto. Pensem em Davi escondido em cavernas. Pensem em Moisés diante do mar vermelho. O segredo não é ser forte o tempo todo. O segredo é permanecer com Deus mesmo quando nos sentimos fracos. Raquel, emocionada, confessou sua maior dificuldade. Mas e se eu não conseguir orar? Às vezes o medo é tanto que as palavras não saem. Samuel sorriu com compaixão. Então apenas diga: Senhor, estou aqui. Ele entende o silêncio da sua alma. Lembre-se, o medo é como uma sombra. E a sombra só existe porque em algum lugar existe uma luz brilhando. Essa nova perspectiva mudou tudo. O que antes eram crises paralisantes para Lucas e Raquel, tornaram-se momentos de aprendizado e entrega. A cada ataque de pânico, eles aprendiam a respirar, a orar, a buscar a presença de Deus em vez de lutar sozinhos. Raquel encontrou uma força que não sabia possuir, não para eliminar a dor, mas para atravessá-la com esperança. Lucas, pouco a pouco, começou a dedilhar seu violão novamente. As primeiras notas eram tímidas, mas logo se transformaram em melodias de adoração e gratidão. A música voltou a ser sua voz. E o pastor Samuel? Ele descobriu que sua verdadeira missão não era apenas pregar para a multidão, mas curar almas, uma de cada vez, com palavras de vida e com a força da fé compartilhada. A pequena igreja na colina, que antes era apenas um ponto de encontro aos domingos, transformou-se num verdadeiro
abrigo. Pessoas de toda a cidade que também carregavam o peso invisível do medo, da ansiedade e do pânico começaram a chegar. Elas encontravam ali não um lugar de julgamento, mas uma comunidade de pessoas feridas que estavam aprendendo a se curar juntas. Num domingo de manhã, com a igreja cheia, o pastor Samuel subiu ao púlpito e, com o coração transbordando, pregou uma de suas mensagens mais poderosas. Deus não nos promete uma vida sem vales escuros. Ele não promete que não teremos medo, mas ele faz uma promessa muito maior, né? Ele promete estar conosco dentro do medo. Ele caminha conosco no vale. A síndrome do pânico e a ansiedade são reais, são vales escuros da mente e da alma. Mas a boa notícia é que mesmo no vale mais profundo existe um caminho iluminado pela fé. Como está escrito no livro de Isaías: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E lembrem-se sempre, onde a fé floresce, o medo perde o seu poder. Pois, como nos ensina o apóstolo João, o perfeito amor lança fora todo o medo. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, o mais importante, compartilhar esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Deixe aqui nos comentários qual versículo bíblico te fortalece nos momentos mais difíceis. Sua interação é muito importante, pois ajuda esta mensagem a alcançar e abençoar ainda mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.